pessoal, tudo bem? Segunda-feira, meio-dia, nós vamos iniciando aqui a live da semana. E aí, me contem, como é que vocês estão aí? Mês de março chegando. Nós estamos em março, é isso mesmo. E em março, mês das mulheres. Então vamos fazendo assim, ó, pessoal. Vamos aguardando aí o pessoal entrando, né? Voltando ao ritmo normal, carnaval já passou, já estamos em março. Oi, Lili, tudo bem, querida? E aí a gente vai chegando, vamos entendendo aí que, né, às vezes tem dinâmica do almoço, tá tudo certo, quem vai podendo entrar vai entrando na hora que puder. Fica gravado, apesar de que às vezes o Instagram dá umas bugadinhas, né? Mas fora isso, oi, querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, olá, tudo bem? Ai, que legal, gente, legal vocês entrando aqui. Então tá, então vamos aproveitando quem tá entrando, né? Vamos dar uns minutinhos pro pessoal ir conseguindo se sintonizar conosco. Aproveita em algum lugarzinho aqui da tua tela, aqui em cima ou aqui embaixo, né? Ó, tem um aviãozinho ali. Oi, tudo bem? Clica lá no aviãozinho e começa a compartilhar essa live aí com as amigas, com as colegas, que é março, gente. Março. Março a gente vai falar, então, mês das mulheres. O feminino, como a gente pode entrar nesse lugar, nesse universo, né? Chamado feminino. Tudo bem, gente? Isso, vamos chegando, vamos entrando. E então tá, então vocês estão compartilhando aí com o pessoal. Eu vou dar uns recadinhos básicos aqui que a gente sempre faz, né? Segundas-feiras, meio-dia, nós estamos aqui. Aí a gente sempre vai trazer um assunto, uma conversa, aquilo que vocês sentirem aí também de compartilhar, ou de escrever, perguntar, fica à vontade, às vezes, né? Fica uma dinâmica gostosa de uma troca. Lembrando que todos os meses nós vamos ter sempre um grande tema. Este mês de março a gente vai focar agora no feminino, né? Especial no Dia das Mulheres. Na segunda-feira vai ser bem incrível, porque a gente vai fazer um especialzão mesmo, né? Então a gente vai trazer muita frase, muita coisa. Aproveitem, vão reservando aí as agendas para estarem conosco. E eu tô pensando aqui, ó, gente, e a gente começar a fazer umas dinâmicas aqui. Se vocês gostam de dinâmica, escreve aqui pra mim, eu gosto e quero participar. Porque daí vai ser assim, ó, a gente abre aqui a live, quem tiver ao vivo, a gente faz um sorteio. Aí nesse sorteio a gente pega ali quem tiver, né, essa sorte, e a gente faz uma dinâmica, eu vou conduzindo algumas coisas aqui. Acho que a gente vai elaborar isso pra esse mês também, já como presente aí pra, né, do feminino para quem sabe receber. Uau! Porque o receber tem a ver também com quem? O feminino, né? Então, assim, o meu marido pode assistir essa live? Claro que sim. Oi, Thelma, tudo bem? Todos podem assistir, porque lembra, gente, não é porque você é mulher que você é dona exclusivamente do feminino, né? Enquanto nós mulheres temos o feminino, nós também temos o nosso masculino interior. Assim como os homens, eles são o masculino e também tem o feminino interior deles. O que acontece, né? É só essa questão de o que vai na frente, qual que vem primeiro, qual que, né, tá sendo ali mais bem trabalhado. Então lá no feminino, a gente vai entender que a gente precisa do masculino dentro de nós. Assim como o masculino precisa do feminino dentro dele mesmo. Para questões sutis, para coisas ali que ele também precisa saber, tanto quanto nós mulheres a fazer, tá? Então assim, vamos entender que homens e mulheres podem sim, com certeza, assistir conosco, ok? Não é exclusivamente para o público feminino. Até porque, quem vocês aí não estão talvez casados, têm filhas, têm mães? Olha aí, ó, todo mundo tem uma mãezinha, né, gente? Então, vai funcionar muito também saber coisas, tá? Então, vamos compartilhando, vamos entrando, vamos seguindo, vai deixando o teu like. A gente quer fazer muito essa interação com vocês, de quanto mais a gente conseguir subir a audiência aqui, mais longe a gente vai chegando, né? Mais gente vai compartilhando e também vai entrando aqui pra absorver, né? Os conhecimentos que a gente tem. Então, tá bom. Recados dados. Então, o que a gente vai fazer? No mês de março, nós vamos falar do feminino durante todas as segundas-feiras, certo? Então, a gente vai trazer um pouquinho de cada conteúdo, a gente vai abrir um pouco o leque, explorar cada um dos temas. Quem tiver, inclusive, indicação de tema, pode colocar, gente, porque aqui o bate-papo é pra vocês, né? É um canal aberto mesmo. Hoje a gente vai focar muito na ancestralidade, né? O feminino, quando a gente pensa no feminino, principalmente para nós mulheres, o que acontece? Nós nos linkamos diretamente à nossa mãe, avó, bisavó e tantas mulheres que vieram antes, certo?
Então, a ancestralidade é um bom... Oi, Tati, querida, tudo bem? Isso, pessoal, vamos entrando, vamos entrando. Onde é que a gente olha para ancestralidade, né? Naquilo que tem a potência que chega até a mim. Então, quando eu digo lá assim, o meu feminino está machucado. Oi, Carol, tudo bem? Quando eu digo que o meu feminino está com alguma questão, eu posso entender que talvez realmente aquilo não tenha começado comigo, algum evento meu, mas sim uma história que já vem de quantas e quantas gerações atrás. Quem faz curso comigo aqui sabe que eu sempre reforço muito a informação de que não muito longe de nós, da nossa geração, existiam pais que estavam perto dos tempos de guerra, avós que talvez viveram a própria guerra, bisavós que vieram atravessando todas essas oportunidades de como é que eu faço para sobreviver. E aí, toda essa questão vai se permeando no nosso histórico do dia a dia. Nós somos a soma de todas as decisões que eles conseguiram, vejam, que eles conseguiram tomar na época. Se hoje você está aí sentada, me escutando, se você está no teu trabalho, se você está na sua casa, se você está olhando o teu filho ali de repente, em qualquer dinâmica que você esteja hoje conseguindo cumprir, você vai compreender que você está aí por causa das decisões que eles tomaram, às vezes até muito difíceis. E todas as decisões foram tomadas com base no conhecimento, na análise do ambiente que eles tinham na época. Então, hoje, se sinta muito privilegiada. Quero que você já comece agradecendo por ser uma mulher em 2026, porque tantas e tantas antes de nós passaram por coisas que foram com certeza muito mais complicadas do que nós vivemos hoje. Nós já somos o sucesso de muitas e muitas gerações. Então, já colocando isso no coração de vocês, vocês já entram com uma potência do feminino, com uma cura interna já começando dentro de você. Eu sei que coisas acontecem, que questões existem, né? Que existem desafios aí, principalmente linkado ao feminino. Mas ainda assim, se hoje você está tendo essa oportunidade de olhar para esse lugar, é porque existe algo, alguém que te motivou para estar aqui agora, neste ano, neste momento, com a condição que você tem de estudar, de melhorar, de seguir, de evoluir, de fazer sim diferente do que eles fizeram. Então nunca se esqueçam disso, tá? A gente olha para as mães e para as vós, às vezes com muitos julgamentos, porque eles poderiam ter feito de uma outra forma, porque eles poderiam conduzir de outra forma, porque se tivesse sido do jeito que eu imaginava, com certeza hoje seria diferente. Eu compreendo. Mas aqui a intenção é que você comece a olhar para tudo isso com muito mais amor. Por quê? Porque elas entregaram aquilo que estava disponível no campo de maturidade, de opções, de linha de tempo, inclusive, do que elas tinham. A realidade chegava para cada uma delas. E vocês que são mães, vocês sabem, nada melhor do que você ter se tornado mãe, principalmente para quem foi mãe de menina, para começar a compreender tua mãe ao 100%. Porque quando você virou mãe, independente se menino ou menina, você foi posta num lugar que você ainda não tinha tido acesso, que é começar a olhar que aquela criança está assim no seu ventre, ela está sendo gerada, ela vai ser cuidada, ela vai ser alimentada, ela vai evoluir, mas ainda assim você é um ser humano, você está se tornando mãe. E cada uma das suas gestações, você estava num processo de maturidade, num processo socioeconômico, num processo dentro do relacionamento, num processo interno. Então não dá pra gente dizer que todas as mães poderiam ter feito de outras formas, ou com os meus irmãos foi de uma forma e comigo foi diferente. Cada mãe tem a mãe perfeita para o seu fluir, para o seu seguir. Se a sua mãe tivesse sido perfeita, às vezes, como você idealiza, você talvez não estivesse aqui hoje precisando se resgatar, se curar e se encontrando num lugar muito mais importante da sua própria vida. Então, sim, nós somos seres que cometemos erros, cometemos falhas e ainda assim nós prosseguimos. Então é isso que você tem que ter no teu coração.
Nada é tão fechado que a gente não possa ir lá revisar, trazer uma nova vivência, trazer uma nova informação e ressignificar, que é a nossa palavra aqui de ordem hoje, né? Então olhem para essas mães, olhem para essas avós, olhem para todas essas histórias e vamos começar a entender que o ser feminino, ele tem uma grandeza, ele tem uma exuberância, ele tem um lugar muito universal. Ele não é apenas um gênero, gente, é uma dimensão. O ser feminino é uma dimensão. Nós vamos muito longe mesmo, toda vez que nós conseguimos, né, nos valorizarmos enquanto mulheres, inclusive. Estes vão ser os grandes temas aqui do mês de março, onde a gente olha para o feminino, vai olhar muito importantemente para o Dia da Mulher, que é comemorado nesse mês. Então a gente vai trazer muito essa coisa cor-de-rosa do feminino aqui, tá? Para esse mês, para vocês compartilharem. E aí, para a gente aproveitar, né? Onde é que estão as grandes desconexões do feminino hoje? Nós estamos realmente desligadas, desacopladas talvez desta força interior de respeitar os tempos do feminino. Sim, porque todos temos tempos, obviamente. O masculino tem o seu tempo e o feminino tem um tempo. O tempo do feminino, inclusive, ele é muito ligado aos ciclos lunares. Então, se você é mulher e se você tem referências com a lua, você vai entender que existem ciclos, esse período de tempo que você está um pouco mais agitada, um pouco mais calma, um pouco mais introspectiva, um pouco mais reflexiva, um pouco mais ativa. E agora é que vem o que está desconectado aí. Talvez você tenha falado, nossa, será que tem isso mesmo? É, gente. Se você está conectada com o teu feminino, você sabe exatamente o que está acontecendo dentro de ti. Você sabe se você está entrando numa semana que é para fazer um silêncio interior maior, se você está entrando numa semana que você vai ter uma dinâmica maior para ser mais ativa e ir mais longe, conquistar mais espaços. Você vai respeitar aquela semana que você precisa se autorrespeitar e realmente olhar para si, tá? Então, assim, a mulher que hoje consegue, olha isso, respeitar os seus ciclos interiores é a mulher que está conectada com o seu feminino. E isso, querendo ou não, é algo que vem de quanto nós aprendemos a respeitar os tempos do feminino lá da ancestralidade. Onde começou essa história toda? Onde que foi a primeira mulher que precisou se desconectar desta força feminina por algum grande motivo? Na época, para sobreviver, para seguir adiante, para talvez calar uma dor que ela tinha, ela começou a silenciar o feminino dela. E nesse silenciar do feminino dela, talvez ela tenha feito o quê? Aberto um novo ciclo onde todas depois dela foram tratando aquilo como a verdade para seguir na vida. Então talvez hoje você está aí, me escutando e refletindo. Quem será que já não tinha, né, esse acompanhamento do ciclo, que já não respeitava os padrões, os tempos do feminino? Quem das mulheres da sua família que você reconhece, às vezes até as irmãs de vocês conseguem olhar, as tias de vocês, né? As irmãs das avós, que vocês conseguem perceber que por questões de necessidade, questões financeiras, econômicas, questões sociais, questões até de quem não pôde ficar, né? Os maridos que não puderam ficar, falecimentos, tiveram que tomar tanto a fronteira, né? Tomaram a dianteira aí, que acabaram assumindo papéis e postos que não eram seus. Para a época, talvez tenha sido funcional, mas agora você, as suas irmãs, a sua mãe, suas tias, será que ainda precisam estar tomando esta dianteira? Será que a gente já não consegue agora começar a voltar pro... Oi, Verani, tudo bem? A gente não consegue ir já voltando para o nosso lugar para que a gente comece a partir de agora fazer um pouquinho diferente? Escolher fazer um pouco diferente.
Será que eu não consigo agora olhar para o meu corpo e começar a me reconectar com o meu ciclo interno? Porque se o feminino é essa potência toda, o que que acontece? Eu posso extrair o máximo dele toda vez que eu conseguir compreender onde é que está a minha maior potencialidade dessa semana, desse dia. Quando eu preciso me recuperar internamente, eu vou ficar mais introspectiva, vou trazer para mim as minhas análises, né? Vou silenciar um pouquinho mais o meu coração aqui e vou analisar, porque neste silêncio interno eu tô num poder de criação, gente, que é super importante. Quando eu silencio, oi Bárbara, tudo bem? Eu estou conseguindo realmente ir dentro do meu feminino, resgatar em coisas importantes, inclusive criar. E neste criar, eu vou ter o que? As grandes ideias, eu vou começar a escrever, eu vou começar a mentalizar algumas coisas importantes e eu vou depois, aproveitando esse meu novo ciclo seguinte, falar, opa, agora tá no ciclo de potencializar, de extrair do papel, de ir lá, de concretizar. Então, mulheres são cíclicas, aprendam isso, revisem esta dinâmica, isso é milenar, não é nada novo, e é isso que a gente vai começar a linkar agora, né? Então, qual a minha ancestral que talvez perdeu a possibilidade de estar olhando para os ciclos porque ela precisou começar a olhar para outras coisas? E aí eu já vou fazer um trabalho interno de começar a entender que independente de onde é que começou, que eu tenho total condição hoje, né, pelos meus conhecimentos sistêmicos, pela minha busca interna, pelas as minhas crenças agora que eu estou renovando e requalificando, de começar a falar assim, olha, aquela impaciência que eu tive, opa, acho que não precisa mais ser assim. A raiva contínua que eu sinto às vezes, que até às vezes eu acabo direcionando para certas pessoas, e aí quem for casado às vezes vai até identificar, né? Fala, nossa, às vezes parece que tem uma raiva ali com o marido, não sabe nem o que tá acontecendo, tá ali. Comparação excessiva com outras mulheres, outras referências, parece que sempre a famosa grama do vizinho é mais verde que a sua. Vive acelerada. Você vive acelerada hoje? Quanto? Olha, gente, hoje é dia 3 de março. Não, desculpa, dia 2 de março, né? Amanhã é o portal. Hoje é dia 2 de março, a gente tá começando o mês. Ontem foi 1º de março, primeiro dia do mês, não vou nem pedir mais do que isso. Domingo, melhor ainda, o que você fez por você mesma ontem? Qual o tempo de qualidade que você passou com você ontem? Qual coisa você escolheu que se deu prioridade? Só revisa. Isso que foi domingo, tá? Então tá bom, vamos olhar para hoje. Hoje é segunda-feira, estamos no meio-dia. Quais as coisas de qualidade para você mesma que você escolheu hoje fazer? Quais eram aquelas coisas que eram, talvez, importantes, mas não eram prioridade, mas que você virou para elas primeiro, porque era importante, afinal de contas, e deixou a prioridade de lado? E será que você estava aqui na prioridade em alguma dessas coisas? Talvez você já tenha pulado algumas etapas aí do teu dia que podia ter feito um dia começar muito melhor ainda? Mas você foi olhar porque era importante. E veja, não tem nenhum problema em nós olharmos porque é importante. Porque o importante faz parte e ele também vai levar a gente a algum lugar, certo? Mas tem que ter o que é prioridade, quais são os meus tempos de qualidade, como que eu divido o meu tempo, meu dia, para que tudo esteja encaixado de forma orgânica, onde em nenhum momento eu precise deixar eu mesma de lado. E quando eu entendo essas coisas, aí eu vou me ligando mais no feminino, tá? Porque eu vou conseguir executar todas as coisas importantes. Se eu olho pra mim também. Quando eu tô mais forte, mais fortalecida, com maior saúde, com maior potência, muito mais mentalmente ligada aquilo que é importante, que eu também tenho que fazer, que eu tô desenvolvendo, vai sair de forma até mais qualificada. Às vezes a gente acha que é porque eu determino lá, vou ficar 5 horas nessa atividade que eu vou terminar. Vou terminar. Mas de repente se eu tivesse feito um momento interno pra mim, um exercício, se eu tivesse feito um café da manhã adequado, talvez eu demorasse para terminar essas atividades em 2 horas da mesma forma e muito mais satisfeita.
Então, às vezes, cuidado com o que vocês estão colocando como isso aqui é importante, mas deixando o que de lado? Será que não cabe tudo mesmo no dia? Só pra revisar, tá? Só pra pensar aí mesmo. É sempre autoanálise, né, o negócio. E sim, quem tá perguntando aqui vai ficar gravadinha, tá? Fica gravada. Eu falei pra vocês que às vezes o Instagram, não sei, né? Ele some com as lives, mas é pra ficar gravada, tá, gente? Eu prometo que eu vou no finalzinho prestar atenção, que não tem nenhum botão sendo apertado, mas tá tudo certo aqui. Que mais que a gente olha quando o feminino tá um pouco desconectado de si mesmo, né? Essas coisas como medo de perdas. Talvez você alimente algum medo de perda, mas você nunca perdeu nada efetivamente na sua história. Mas aí você tem um medo de perder, tem medo de se mudar. Às vezes tem medo de evoluir, tem medo do novo. Mas o que será que tem nesse outro lugar que já tá dando tanto medo antes de você até ir? Você nem sabe o que tem lá, mas já tá com medo. Quem será das tuas ancestrais que também ficou presa nessa dinâmica de se eu for, como será, né? Como que eu vou alimentar meus 10, 12 filhos agora que eu não tenho mais ajuda, que eu não tenho mais a minha fazenda, que eu não tenho mais essa determinada que ajuda, apoio. Então, assim, às vezes o medo até de evoluir, de seguir, está muito vinculado a tudo que já passou, inclusive as perdas importantes que as nossas ancestrais viveram. Então também, mais um lugarzinho para você voltar aí e começar a se olhar. Tem muita mulher que tem sensação de vazio constante. Inclusive eu pego muito isso em clientes, né, que vêm para constelar. Elas têm esse senso de que tá fazendo para tudo, para todo mundo, mas nunca chega a vez dela. Ela tem um senso de que parece que ela nunca pertence, porque ela faz diversas atividades, mas ela nunca tá em nenhum grupo de fato, ela não sente que é pertencente. Tem gente que sente esse vazio interno mesmo, né? Que como é que ela começa a preencher isso? Então essas são questões de quando a gente tá assim, com o feminino desconectado, principalmente da nossa ancestralidade. A gente vai olhando para coisas e começar a como se através de externos preencher aquilo que já está precisando de atenção, a nossa atenção. E aí eu fico procurando no externo, né, cobrir aquele buraco, e aí quando eu vou evoluindo na vida, eu vou percebendo que nada do que eu fiz cobriu aquele buraco. Aquele vazio que eu sinto continua lá, independente de todas as coisas e todos os eventos que eu me candidatei a estar, né, preenchi minha agenda. Mas será que era uma agenda cheia que você precisava? Ou será que era uma agenda cheia de você, do teu olhar, do teu interior? E isso, gente, é estar em contato com o feminino. Você precisa do teu feminino. Porque o teu feminino vai levar você para o lugar que você vai evoluir. Eu recebo muita gente em consultório, aqui nos pacientes, que elas vêm... Vocês conhecem a regra dos setênios, né? Então, assim, a cada 7 anos a gente tem... É como se, assim, grandes ciclos são cumpridos. Quando a gente tá ali, né, na faixa ali do 21 para 28, do 28 até os 30... Tem faixas, tem coisas que vão acontecendo que tem mais a ver com aquele propósito de vida naquele setênio. E não está nada difícil, tá? De eu encontrar pessoas que, com seus 42, 49, 51 anos, estão presas em setênios lá na faixa dos 30, porque elas não conseguiram evoluir no sistema mental, operacional interno, maturidade emocional, para que ela estivesse num novo lugar. Só que agora elas estão super preocupadas porque elas não conseguem compreender onde é que estão os problemas. Oi, Dai, tudo bem? Porque o que acontece? Muitas dessas mulheres hoje são mães. Às vezes filhos quase já adultos, né? Não tem mais aquela preocupação da criança, da nutrição ali. Já tem filhos maiores. Ou filhos adolescentes que já estão tomando aí a vida também. Já são casadas, estão estáveis financeiramente. Então, assim, onde é que tá o grande gargalo? O que está acontecendo? Olha, se, né, assim, socialmente eu cumpri todas as etapas que era proposto, né? O que está acontecendo? Ah, agora entendi. Porque agora que meu filho tá grande, agora que meu trabalho já tem uma outra maturidade, ele já meio caminha sozinho e eu preciso fazer uma manutenção dele, mas eu não preciso estar 100% dedicada a ele, assim como os filhos, começou a sobrar tempo para mim, para que eu me olhe, e a pessoa não sabe às vezes o que fazer com este momento.
E pior ainda, gente, às vezes ela acha que porque ela tem tempo livre, ela pode colocar mais coisa na agenda e deixar uma loucura total, porque daí, se ela consumir o tempo como era antes, só que não com o filho, não com a escola, não com o trabalho, com outras atividades, ela vai voltar a ser como ela era antes, assim. Ela vai entrar naquele modelo de, agora tô dando conta de tudo, estou sendo útil. Mas ainda assim, ela vai começar a perceber que não é sobre se sentir útil para os outros, mas sim útil para si mesma. Só que muitas de nós não fomos nem apresentadas a essa possibilidade de eu posso ser útil a mim mesma quando eu me olho, quando eu me presenteio com o cuidado, o autocuidado, que eu mereço determinada coisa que eu faça por mim, para mim. Então, muitas das mulheres hoje, elas estão realmente estafadas em ciclos repetidos de dor, acorda já cansada, vai dormir exausta, chega segunda-feira, tá exausta e nem começou a semana. Né? A famosa síndrome domingo à noite, né? Que, ai meu Deus, vai começar a semana, nem deu tempo de fazer tal coisa, o final de semana foi muito rápido, nem deu tempo de descansar, nem deu tempo de não sei o quê, nananã, e já tá começando uma nova semana. Então, assim, o convite é o quanto você pode começar a se auto-resgatar aí dentro de ti, para que as suas semanas comecem agora de forma muito mais leve, muito mais tranquila, que o seu mês comece mais leve, que o seu ano comece mais leve. Que você já não entre no ano, no mês, achando que já está devendo alguma coisa. Porque se você está hoje se sentindo devedora, com certeza isso é interno. Isso é para você, o teu primeiro lugar. Todas as coisas vão continuar acontecendo, estando você 100% ou 50%. Agora, o funcionamento do teu corpo, a tua saúde, o teu bem-estar, a tua disposição física, o próprio cuidado de não adoecer, isso é seu, depende de você. Esse é seu. Esse você precisa olhar. Então, se você cai constantemente, sempre tá meio gripadinha, meio mais ou menos, tá com dor de não sei o que, tá desconfortável, não sei o que. Opa, tem um feminino sim aí querendo urgentemente ser visto. Principalmente, gente, quando as dores do feminino estão ligadas a coisas como sintomas do feminino, né? Questões de útero, tem muita gente que já precisou remover o útero, né? Remover ovários. Tem gente lá com ovário policístico, tem gente com... Nossa, como tem gente com endometriose. Ciclos irregulares, inflamações importantes. Talvez uma retenção de líquido, talvez uma infecção. Então, assim, tudo que acontece no teu organismo é um sintoma que você precisa escolher olhar. E aí, a Vera tá falando até que deve ter passado por uma mentoria fantástica aqui, de alguma coisa que se quiser compartilhar, a gente fala. Mas essa falta de autocuidado, gente, de cuidar de todos menos de você, demonstra muito importantemente que você está desconectada da tua essência. E se você não tem conexão com você mesmo, com a tua essência, como você acha que teus hormônios vão reagir? Qual é o nível de cortisol que você tá hoje? Porque quando eu tô lá no meu lugar, fazendo as minhas coisas, entendendo, me dando prioridade, eu estou sim administrando os meus hormônios de forma muito mais equilibrada, inclusive o cara chamado cortisol. Quando eu tô exacerbada, quando eu tô num ritmo frenético, quando eu penso que tem que dar conta de tudo e todos, eu tô com o meu cortisol lá em cima. E quando tá lá em cima, é como se meu corpo estivesse sendo atacado a todos os minutos. E aí, o meu sistema de defesa vai vir com tudo. Eu falo, não, se ela tá sendo atacada, deixa eu ir. E nós ficamos nesse sistema de alerta constante. Isso a gente chama assim de como se fosse uma hiper-euforia, é um estado de hipervigilância. Só que se eu fico vigilante 24 horas por dia, que horas que eu tô descansando? Que horas que eu tô repousando?
E se eu não repouso, se eu não descanso, que hora que eu tô me recuperando? E se eu não me recupero, será que eu vou ter saúde? Será que eu não vou ficar realmente acelerada? Será que eu não vou ficar ansiosa? Será que eu não vou ficar na iminência da raiva contínua, de tudo é estressante, tudo é desgastante? Se você, por acaso, tem controle excessivo, pode saber que você tá aí num sistema de hipervigilância, porque só tendo controle dentro da tua cabeça é que você vai garantir que nada vai acontecer. E, gente, todos os controles, todas as organizações são importantes. Mas a ponto de deixar você doente? Aí não, aí tem alguma coisa bem disfuncional, tá? Então, assim, o feminino é esse cara, é esse lugar que vai deixando a gente mais equalizada, mais organizadas internamente. E isso, eu tô dizendo assim, ó, lá na minha ancestralidade, já aconteciam coisas que colocaram essas mulheres nesse estado de hipervigilância, hiperfoco. Essas mulheres vieram de catástrofes, de sinais, de situações de muito medo, de dificuldade, de perda, de morte, que elas foram ficando cada vez mais hipervigilantes. Só que lembre que quando você está no teu hipervigilante, hormonalmente você está com tudo que é necessário ligado para uma estratégia de defesa grave, absurda, muito alta. Só que nós vivemos em um outro tempo agora. Agora é um tempo de parar, refletir, analisar. Por quê? Porque se elas fizeram tudo isso para chegar a nós aqui, a vida, é porque elas já estavam se preparando para garantir que chegasse a nós a paz também, o sossego também. Todas elas fizeram muitas coisas para sobreviver, em linhagem, dentro do feminino, dentro do teu clã e também para que os tempos hoje fossem mais pacíficos. Então, honrar as nossas